Você precisa liderar pelo exemplo. Um pai precisa educar seus filhos pelo exemplo. Essa é uma frase que eu sempre ouço, eu sempre falo para os líderes. E liderar precisa começar pelo exemplo. Mas isso não significa que você não vai errar. Significa que você vai conduzir as pessoas mais pelas atitudes, pelos seus comportamentos, pelo relacionamento, que propriamente com palavras. Não adianta você chegar, você exigir pontualidade e chegar atrasado. Não adianta você cobrar respeito e não dar respeito. Não adianta você cobrar justiça e ser injusto. Não adianta você cobrar produtividade e não produzir. Então, um líder precisa ter isso na cabeça para refletir no comportamento. Então, ser exemplo não significa ser perfeito ou nunca errar. Nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos. Seres humanos vão falhar, vão errar, vão sentir. Mas, Wesley, e o líder? O líder, quando acontecer isso, ele tem que ter humildade, ele tem que assumir, tem que ter caráter diante das pessoas, seja com o CEO, seja com seu liderado. Então, esse é o primeiro princípio. Ser exemplo não significa ser perfeito, mas significa ter humildade para reconhecer aquilo que precisa ser melhorado. O comportamento do líder influencia a cultura da equipe. A forma como você se relaciona, você conduz, que você trata, que você fala com a sua equipe, vai refletir na atitude e nos comportamentos da sua equipe. Então, se você é um cara que busca dar o seu melhor e esse melhor se torna exemplo, você vai influenciar a sua equipe. Por exemplo, na questão de feedback, você tem o hábito de conversar constantemente ao longo da semana, ao longo dos meses, com o seu colaborador, com o seu funcionário, ou deixa somente para o período de avaliação de feedback? É muito comum nas empresas ter avaliação de desempenho, uma vez por ano, duas vezes por ano, e a liderança normalmente costuma conversar, ou seja, dar o feedback somente nesses períodos. Será que você tem o hábito de conversar constantemente com a sua equipe? Ou seja, transformar isso em hábito, em comportamento, em exemplo, de conversar de forma rotineira, de estar próximo do seu funcionário e não deixar só para aquele momento decisivo do feedback? Então, isso fortalece o diálogo, fortalece o ambiente, transforma um funcionário em, de fato, aquele que realmente se preocupa, se engaja com o trabalho, com a empresa, com os resultados. Outra coisa, outro princípio, o cargo pode fazer com que as pessoas obedeçam por obrigação. O líder que é líder, ele vai além do cargo. Ele influencia pelo exemplo, ele constrói confiança pela relação. Então, antes de cobrar uma equipe, o líder precisa perguntar: eu estou praticando aquilo que eu estou esperando das pessoas? Então, são três reflexões que você, como líder, precisa colocar na sua mente. Tem uma frase que eu gosto muito dessa frase. Ela diz o seguinte: as suas atitudes falam tão alto que a equipe nem sempre consegue ouvir suas palavras. Você, como líder, você precisa pensar que aquilo que você faz, você precisa sustentar em comportamentos. Vou deixar aqui para vocês 5 princípios fundamentais para que vocês possam construir essa liderança por meio de virtudes, por meio de exemplos e por meio de caráter. Primeiro aspecto, integridade e coerência. Como eu já disse, você precisa trabalhar em alinhar as palavras, as ações e comportamentos para gerar confiança e credibilidade junto à sua equipe. Segundo princípio, responsabilidade.
O líder precisa assumir erros, também precisa compartilhar sucessos e insucessos com a sua equipe, de forma a construir um comprometimento coletivo. Terceiro princípio, disciplina e dedicação. O líder estabelece padrões, mas ele mantém constância e trabalha e se esforça para conseguir alcançar esses padrões, tanto de produtividade quanto de comportamento. Terceiro princípio, empatia e respeito. É fundamental que o líder tenha o discernimento e saiba escutar as pessoas e não somente ouvi-las, no sentido de demonstrar que tudo aquilo que elas têm a dizer, tudo aquilo que elas têm a falar, você está disponível para ouvi-las com tempo e com disponibilidade. Quarto princípio, resiliência, aprendizado contínuo. É entender que o trabalho tem desafios, é entender que o trabalho tem dificuldades, é entender que o trabalho, mesmo com os erros, é uma forma de aprender. Aí eu te pergunto, você está liderando pelo exemplo ou somente pelo cargo? E eu te peço, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas e que toda semana você vai ter aqui vídeos sobre liderança, gestão de pessoas e desenvolvimento humano.